de começar a apresentação, eu vou falar um pouco de um caso, que foi um caso que motivou muito a começar a trabalhar com esse tipo de tecnologia. Esse caso aconteceu quando eu era residente de radiologia ainda. Eu estava passando no estágio de músculo esquelético, ou seja, era o estágio que a gente laudava as tomografias e os exames para o Instituto de Ortopedia, no hospital. E aí eu peguei um caso que era de um paciente, João fictício, tá? Não é de verdade esse nome. Ele tinha uma deformidade no fêmur direito. O fêmur do João, ele era desse jeito. Ele era bem torto, ele tinha uma doença chamada displasia fibrosa, no qual o osso do paciente ele fica muito torto. Ele fica no formato que a gente chama de cajado. Inclusive tem um nome que é cajado de pastores. E ele tinha indicação cirúrgica, ele tinha indicação de passar por uma cirurgia na ortopedia, e é uma cirurgia super complexa, no qual o ortopedista ele precisa tirar 2 pedaços ou 2 cunhas do osso desse paciente para tentar retificar o eixo mecânico, né? E aí, por coincidência, quem estava passando no estágio da ortopedia, da parte de ortopedia, era um colega meu de turma, e eu perguntei para ele, Guilherme, o que vocês vão fazer nesse caso? Ele disse, a gente vai tirar 2 pedaços daquele osso e fazer a cirurgia. Eu falei, como é que vocês calculam isso? Como é que vocês sabem aonde calcular? Eles falaram assim, não, a gente pega um raio-x, tenta deixar quase em escala real, pega um papel vegetal, cola por cima do raio-x, eu pego uma caneta, desenho o formato daquilo, e aí eu marco com régua, com passo, mais ou menos onde eu tenho que tirar aqueles triângulos. Aí eu falei, legal. E na hora, se não der certo, como é que vocês vão saber? Eu não sei, chegar na hora a gente vai lá e vai fazer. Se der certo, Deus me ajude aí na hora da cirurgia. Né? Ou seja, você faz um planejamento e não tem como confirmar se aquilo vai dar certo. Né? Aí eu falei, tá bom, então beleza. Eu já tinha mexido um pouco com impressora 3D, tinha aprendido como transformar o arquivo da tomografia para imprimir. Na época eu só estava imprimindo naves e coisas do Star Wars. Mas aí eu cheguei com a peça, o osso do paciente dele, uma réplica do osso em escala real, o fêmur, na mão para o cirurgião. Eu falei, olha, está aqui o osso do paciente de vocês. Aí eles pararam de falar comigo, foram correndo para a oficina do laboratório de ortopedia e eles executaram a cirurgia em cima dessa réplica. Eles simularam todo o procedimento. Então aqui é aquele papel que eu falei que eles desenhavam por cima do raio-x, eles tinham calculado essas 2 folhas aqui e eles executaram a cirurgia na peça e tirando esses 2 pedaços, que ficou exatamente ao que eles realmente tiraram na hora da cirurgia. Né? E esse aqui é o resultado da cirurgia. Então, esse foi um caso que marcou muito. Eu falei, nossa, eu preciso fazer isso de uma maneira mais sistemática e levar esse tipo de aplicação para outros lugares do hospital. Né? E esse aqui é o nosso paciente agora com a perna reta. Né? Bom, vamos falar um pouco mais agora sobre impressão 3D. Então, o que é impressão 3D? Impressão 3D nada mais ele é um método de manufatura no qual você vai adicionando camada por camada e criando uma peça tridimensional. É o contrário da noção da escultura. A escultura é uma manufatura subtrativa. A impressão 3D é uma manufatura aditiva. Ou seja, você vai criando um formato em 3D, adicionando material camada por camada. Ela não é uma tecnologia tão nova assim. A impressão 3D, as bases da impressão 3D foram criadas na década de 80. E isso ficou durante muito tempo restrito somente a determinados setores da indústria, principalmente a indústria aeroespacial, automobilística, e ganhava popularidade no design de produtos. Só nos últimos anos que esse tipo de tecnologia ganhou espaço na parte médica. Existem vários, todo mundo pergunta como que é uma impressora 3D. Na verdade, existem vários tipos de impressora, de vários preços e bolsos, né? Então, eu vou falar sobre alguns tipos e as vantagens e desvantagens dela. Um tipo de impressora é esse que a gente chama do inkjet printing, que na verdade é esse exemplo aqui.
esse tipo de impressora faz esse tipo de peça aqui. É como se fosse um pó de gesso, no qual ele consegue ser, você consegue dar cor nas peças. A grande vantagem desse tipo de impressora é que você consegue colorir de maneira diferente as estruturas que você quer mostrar. Então, por exemplo, se eu quiser ressaltar um tumor, uma estrutura diferente, eu consigo colocar isso na forma de cores. E a outra vantagem é que ela tem um custo de material intermediário. Ela não é das impressoras mais baratas, mas também não é uma impressora que é um absurdo de caro. Esse outro tipo de impressora que a gente chama de SLA, ela é diferente. Aquela impressora era um pó que ele vai sendo solidificado camada por camada. Esse aqui ela é uma cuba, ela é uma resina líquida que vai sendo curada a laser e vai sendo feito também camada por camada. Ela tem uma precisão muito maior, pelo fato de você curar baseado em laser, você tem uma definição muito maior dos pontos. A única desvantagem desse tipo de impressão é o preço, porque o custo por centímetro cúbico desse tipo de material é muito caro. Esse outro tipo de impressora é o que a gente chama da tecnologia SLS. Ela é uma tecnologia de pó, mas ela tem uma sintetização a laser também. Ela tem uma grande vantagem porque os compostos que são feitos com esse tipo de material, eles são termorresistentes. Então são bons materiais para serem autoclavados, inclusive eles têm perfil de biocompatibilidade para ter contato com material humano. Então são impressoras muito usadas no que a gente chama de guias cirúrgicos, que eu vou falar um pouco mais à frente, o que são os guias cirúrgicos. Você consegue fazer instrumentais específicos para uma determinada cirurgia, só para aquela cirurgia. Então, a gente costuma utilizar nos guias cirúrgicos esse tipo de impressora. Tem um custo de material bem caro também, mas o uso dele, digamos que é um uso mais novo. Como você usa para fazer instrumental cirúrgico, esse custo é bem absorvido. E por fim, existem as impressoras que a gente chama de FDM, ou então de extrusão de plástico, que são as impressoras 3D mais comuns, que a gente ouve falar em vários lugares, que tem preço acessível, tem na internet, se eu não me engano, há sites como a Calunga que vende esse tipo de impressora, que ela é basicamente uma extrusão. Imagina uma pistola de cola quente que está num braço, no eixo XY, e tem uma mesa que desce. Você vai fazendo essa impressão camada a camada com o plástico que é derretido. Tá? Essas impressoras são bem acessíveis, mas para aplicação na área médica, elas são bem menos usadas. A vantagem dela é o custo de material, que é muito baixo. Você compra um rolo de 1 kg de filamento por 200, 250 reais, ela vai fazer bastante coisa, mas a desvantagem é que ela não tem perfil de biocompatibilidade, você não pode entrar em contato com o paciente, e a precisão não é tão alta assim. Então, para aplicação médica, ela já é um pouquinho mais restrita. Bom, a gente falou um pouco das impressoras, agora eu vou falar dos biomodelos 3D. O que é o biomodelo 3D? O biomodelo 3D é exatamente aquela aplicação que a gente tinha feito no paciente do osso, que eu falei anteriormente. É você pegar a anatomia do paciente, extrair a informação no formato daquela anatomia e conseguir imprimir em 3D aquele osso, aquele órgão. Tá? E como que funciona esse processo? Em primeiro lugar, tudo parte de um exame de imagem. Preferencialmente vai ser sempre a tomografia computadorizada. No imaginário popular, a gente imagina que a ressonância magnética é superior à tomografia porque ela é mais cara, mas não é. E são métodos que têm propostas diferentes. Para a parte óssea, por exemplo, para ver a forma da parte óssea, a tomografia é bem superior. E o intervalo de cortes da tomografia ela é muito menor, ou seja, a informação volumétrica, o tridimensional que você extrai de uma tomografia é muito superior de uma ressonância magnética. Por isso que a gente sempre usa a tomografia no lugar da ressonância magnética. Dá para fazer coisas com ressonância? Dá, mas é uma aplicação um pouco mais restrita. E os protocolos do exame têm que ser protocolos específicos, que a gente chama de são cortes finos. Essa é a ideia. Quanto menor a espessura do corte, melhor fica para reconstruir. Depois, essas imagens vão ser segmentadas num software específico. O que é a segmentação de imagens? É, na minha opinião, a parte mais importante desse processo. É o seguinte,
Não adianta que eu ter uma super impressora ou uma máquina gráfica se eu não tiver um escritor, se eu não tiver alguém que saiba fazer ou escrever o conteúdo daquilo, o arquivo. Então esse processo é muito importante. É nessa hora em que um especialista em imagem médica vai conseguir selecionar exatamente a área de interesse. Tá? E existem ferramentas e softwares para isso. E aí vem a parte mais difícil, porque você precisa de dois tipos de conhecimento. Você precisa de um conhecimento médico-anatômico, para saber o que está colocado naquele exame, o que é tumor, o que não é tumor, o que é a parte saudável, não é. E você precisa um pouco do conceito de engenharia. Você precisa ter noções de métodos gráficos, precisa ter um pouco de noção de trabalhar com malhas, que é a parte mais gráfica. Então, para dominar esses dois assuntos, você precisa ter um profissional, ou um profissional híbrido, ou uma equipe que se conversa muito bem. Você tem um radiologista que não entende bolhufas de programa CAD, mas ele tem do lado um engenheiro, um artista gráfico que entende bem e eles conseguem falar a mesma língua. Tá? Então essa é uma das grandes dificuldades de quem trabalha nessa área. É muito comum a gente ver, já vi isso várias vezes, vários hospitais falam, eu vou investir em impressão 3D. Aí ele vai lá e compra uma impressora de R$200 mil. Chega lá e a impressora fica parada, porque ninguém consegue fazer um arquivo decente para ser impresso. Então, se alguém na plateia pensar ou quiser investir em impressora 3D, eu recomendaria, invista em designers, em alguém que consiga gerar arquivo, porque a impressão é o de menos. A impressora é uma commodity. Você pode ter tanto ter impressora como você pode imprimir num birô de impressão em qualquer lugar. Tem vários sites na internet que fazem isso. Bom, eu vou mostrar agora vários exemplos de aplicações em ramos diversos aí da medicina. Alguns casos de ortopedia, por exemplo. Esse caso foi um caso muito interessante que eu trabalhei. Era uma paciente que tinha uma escoliose congênita, ou seja, ela tinha a coluna torta, só que quando o cirurgião vai olhar para esse tipo de deformidade, muita gente acha que essa deformidade ela é entendida só em dois planos. Você faz o raio-x de frente e o raio-x de perfil, de lado. E aí o cirurgião ele entende, ele está torto nesse sentido e torto no outro. Na hora da cirurgia, que você vai realizar e colocar a fixação com o parafuso, não é tão simples assim. Existe o que a gente chama de componente rotacional da coluna, que é um negócio muito difícil de ver no raio-x. Você entende que está torto assim, ou que está torto para frente ou para trás, mas o quão rodado uma vértebra está sobre a outra. E detalhes de uma região que a gente chama que é o pedículo da vértebra, que é onde vão se fixar os parafusos, também é algo muito difícil. Mesmo quem tem experiência com tomografia computadorizada, se você olhar só a sequência de imagens 2D, você não consegue entender. Quando você gera um arquivo 3D e pega na mão a peça, fica uma coisa óbvia, fica ridículo de entender qual é realmente a deformidade espacial. Então a gente costuma brincar com os colegas ortopedistas, a gente fala que a ortopedia é a marcenaria da medicina, né? Então a gente fala assim, olha, é como se você fosse consertar uma peça e você vai consertar essa peça baseada em rabiscos 2D. Se eu te dou uma réplica daquele armário, você consegue planejar muito melhor onde cortar. Os ortopedistas ficam com pé da vida com a gente quando a gente fala isso, né? Então esse foi um caso em que a gente usou. Imagina você planejar a cirurgia só com esse raio-x. Então a gente imprimiu a peça e o cirurgião pôde planejar e furar e fazer toda a simulação cirúrgica em cima dessa peça. Esse outro caso, esse foi um caso muito difícil. Esse foi um caso mais difícil que foi operado no ano de 2015 no Instituto de Ortopedia. Essa paciente tinha uma síndrome chamada síndrome da cabeça caída. Super raro, é um negócio que a mulher de repente tem uma fraqueza muscular progressiva, ela não ficou assim da noite para o dia, tá? Ela teve uma fraqueza progressiva e ela não tinha mais tônus, mais força muscular na região cervical. Então, com o tempo, ela ficava com a cabeça assim e fixo. Teve uma anquilose, ficou tudo grudado a vértebra. Ela tinha uma qualidade de vida horrível, porque ela não conseguia olhar para frente, não conseguia comer, se alimentar direito. E a proposta cirúrgica para esse tipo de deformidade é muito agressiva. A equipe cirúrgica ela tem que promover várias fraturas na coluna da paciente, de propósito, na hora da cirurgia, com o instrumental, retificar aquilo e depois fixar com placas e parafusos.
a chance de você, durante essa cirurgia, lesar a medula e essa paciente ou não voltar a andar ou ter algum problema de tetraplegia é muito alta, né? Então, é uma cirurgia super delicada. Então, esse foi um caso em que a gente fez uma réplica da coluna dessa paciente em 3D e a equipe fez todo o planejamento em cima dessa peça, né? Inclusive, alguns aspectos da cirurgia, o ortopedista falou, olha, que interessante, eu vendo a peça aqui, eu entendi que essa vértebra está muito mais rodada do que a outra por cima dela, uma coisa que eu não estava vendo nos exames de imagem. Então, eu não vou abordar essa área aqui pela frente, eu vou abordar por trás. Ele mudou aspectos do plano cirúrgico dele baseado na peça 3D, que foi impressa. Essa paciente fez 3 cirurgias e ela hoje está super bem. Ela, óbvio, tem a cabeça reta, mas fixa, tudo fixado por dentro com placas e parafusos. Ela não tem essa mobilidade de olhar para um lado para o outro, baixar, mas ela olha para frente, consegue se alimentar, está muito melhor do que antes. Esse outro caso, por exemplo, é um caso de consolidação viciosa. Foi uma paciente, uma criança que teve uma fratura no fêmur e isso consolidou totalmente errado, totalmente torto. Quando você olha o raio-x, é a mesma ideia. Era uma coisa que era reta e fez assim, mas não é só isso. Essa fratura, ela não... O osso, ele fraturou, mas ele também rodou em relação ao eixo, que a gente chama o eixo Z, né? Ela não só fez isso e deslocou num plano ou no outro. Então, o quanto isso rodou no eixo Z é um negócio muito difícil de ver nos exames de imagem. E a experiência engraçada que eu tive com esse caso é que eu mostrei essa peça primeiro para um ortopedista menos experiente, que era um cara mais novo da minha turma. Ele olhou assim a peça e falou, é uma fratura tipo tal, vamos fazer tal cirurgia. E o chefe dele ficou muito bravo, porque antes, para entender e classificar isso só no raio-x, com grau de rotação, era uma coisa que precisava um nível de aprendizagem muito, muito mais avançado. E aí ele ficou com raiva, porque o residente dele, muito mais novo, já falou o que era. Ou seja, você consegue encurtar uma habilidade que só os cirurgiões mais experientes já tinham, de olhar o raio-x de 2D e já imaginar como vai estar aquilo na hora da cirurgia, né? E o cirurgião mais experiente já tem essa bagagem, porque ele já viu muitos raios-x em 2D e ele já viu como aquilo se representa em 3D na hora da cirurgia. Mas, do ponto de vista de aprendizado, o cirurgião que está aprendendo, ele entende muito mais fácil com a peça impressa em 3D. Esse outro caso é aplicação em malformação congênita, né? Então, essa era uma paciente que ela tinha uma malformação no coração, uma criança. Essa criança tinha 8 meses de idade. Ela tinha o que a gente chama de dupla saída do ventrículo direito. O coração dela era todo malformado por dentro e os vasos saíam todos, tanto a aorta quanto a artéria pulmonar, saíam do mesmo lado do coração, né? E isso daí, a correção cirúrgica desse caso é muito difícil. Por quê? Porque essas deformidades, elas não têm um determinado padrão. Cada paciente é diferente um do outro, então é muito difícil de planejar esse tipo de cirurgia. Então, a gente conseguiu imprimir 2 peças que representavam a anatomia da cirurgia da criança antes de operar, né? E a experiência também foi muito engraçada. Eu mostrei essa peça para o cirurgião, especialmente essa azul aqui. Essa azul, ela tem um buraquinho, que é o que a gente chama de comunicação interventricular. É um defeito, mas que, nesse caso, é o que mantém o paciente vivo, né? Esse paciente, a proposta cirúrgica é fazer uma tunelização em que o cirurgião ele enrola um túnelzinho de pericárdio bovino e ele traz o sangue de uma determinada região para passar por essa comunicação interventricular. Na hora que eu botei a peça na mão do cirurgião, ele parou de falar comigo, pegou uma folha de papel, começou a enrolar e ficou tentando encaixar aquilo na peça. Então, ele imediatamente ficou entretido ali por horas tentando simular a cirurgia dele. E é exatamente para isso que serve a peça. Ele já olha e ele já se imaginou na cirurgia o tamanho, o tipo de corte do pericárdio que ele vai fazer. E, para vocês saberem, esse tipo de material é muito caro. Se ele conseguir otimizar, usar uma folha e não 2, isso já é uma economia enorme para um hospital. Esse outro tipo de caso era a deformidade crânio-facial. Era uma paciente que tinha o que a gente chama de hipertelorismo, ou seja, tinha as órbitas bem afastadas, e ela tinha 2 falhas aqui na calota craniana, por onde se insinuava um pouco de parênquima encefálico
a região do nariz. Então, para corrigir esse tipo de falha, precisa de uma equipe cirúrgica bem complexa, com neurocirurgião, cirurgião plástico, cirurgião craniofacial, e eles conseguiam também planejar e basear todo o fechamento da falha óssea usando uma peça 3D. Então, deformidades craniofaciais também é uma das áreas mais desenvolvidas que usam impressoras 3D. Esses são casos de urologia, né? Inclusive, esses casos foram realizados com o Dr. Auros, que vai dar a palestra de quarta-feira, em que a gente consegue utilizar a impressora 3D para simular, para mostrar o tumor e a relação dos tumores com vasos sanguíneos, com o sistema coletor, de uma maneira em que o cirurgião ele entende muito mais fácil, especialmente com a cirurgia de videolaparoscopia. O que é a laparoscopia? O cirurgião, em vez de abrir a barriga inteira do paciente, ele faz pequenos furos, insufla aquilo de gás e ele consegue enxergar por dentro, ele opera utilizando algumas pinças, certo? A visão da laparoscopia, qual é a grande vantagem da laparoscopia? É que é menos invasiva, a recuperação do paciente é ótima, mas para o cirurgião, ela tem uma grande dificuldade. O cirurgião ele tem menos mobilidade na capacidade de mexer, de sentir o tato, de saber por onde estão as coisas passando pela frente, por trás. Ele tem uma visão até boa com aquela câmera insuflada, mas muitas vezes ele perde a capacidade de saber o que está passando por trás de uma determinada estrutura que ele vai ter que seccionar. Então, para cirurgias de câncer com laparoscopia, a impressora 3D é muito interessante, porque ele consegue estar aqui operando e a peça dele está do lado e ele já sabe que, por exemplo, atrás do amarelinho que ele vai ter que passar, tem um vermelhinho que é a artéria, que tem uma veia, que tem uma parte do sistema coletor. Isso ele já estudou, ele se preparou antes de operar, na hora que ele vê a mesma região em 2D, numa tela da laparoscopia, ele já se orienta muito mais rápido a área que ele está operando. Tá? Essa peça, esse caso aqui é esse rim que eu trouxe aqui. Se vocês tiverem curiosidade depois de olhar, de manusear, a gente pode mostrar aqui depois, tá? Outro exemplo é na cirurgia vascular, cardiovascular. Para a colocação de stents, para a correção de aneurisma de aorta, a gente consegue representar exatamente a anatomia da aorta como um tubo oco, e o cirurgião ele pode treinar a correção da colocação desses stents. Os stents é o seguinte, você tem a aorta, que ela é um tubo por onde passa o fluxo do sangue, e você vai colocar um pequeno catéter que ele vai colocar uma malha como se fosse um bypass. Ele é um tubo ele tem uma certa malha de arame e aquilo está tudo revestido por um tecido que ele impede a passagem do sangue. Então, colocar aonde vai se fixar esse tubo, depois do aneurisma, é que é a parte difícil para o cirurgião. E ele consegue simular esse procedimento com esse tipo de impressora 3D. Essa parte de artigos científicos eu vou passar um pouco mais rápido, que eu acho que não é muito o foco da discussão, mas só para mostrarem para vocês que tudo isso que eu estou falando, que eram casos meus, que eu já fiz no passado, também está sendo feito lá fora, existem vários artigos discutindo esses benefícios. Tá? Por exemplo, esse aqui é um artigo que foi publicado nessa revista, The Bone and Joint Journal, que é uma revista bem respeitada na ortopedia, que mostra o benefício do uso de impressoras 3D no planejamento de prótese total de quadril. Né? Ou seja, um paciente que tem uma artrose bem avançada no quadril, e ele vai ser colocado uma prótese nesse quadril, as próteses elas têm um formato e um tamanho padrão. Você só tem numerações diferentes, é como se fosse sapato. Você tem o 41, 42, 43, e o cirurgião ele tem algumas opções de modelo e tamanhos diferentes. Ele pode utilizar peças em peças em 3D para escolher exatamente o tamanho que serve, o encaixe, já ver quantos parafusos ele vai usar, quantas placas, e treinar a cirurgia antes. E esse trabalho mostrou que tem muito benefício, especialmente quanto maior a deformidade que o paciente tiver, ou seja, quanto mais distorcida for aquela anatomia, mais diferença faz a impressora 3D nesse caso. Esse outro trabalho utiliza um conceito muito interessante, é o que eles chamam de pre-bend plate, ou seja, as placas metálicas que a gente usa para fixar nos pacientes, normalmente são placas retas ou
com uma angulação fixa, uma placa com ângulo de 10 graus, 15 graus, uma placa reta. Como é que o cirurgião ele consegue adaptar o formato daquela placa ao paciente? É na mão. Isso sempre foi e sempre será na mão. O cirurgião ele vai lá, na hora da cirurgia ele consegue dobrar aquela placa e vai encaixando, modelando aquilo com a ajuda de alguns alicates para colocar e fixar aquilo. Isso demora, em geral, ali meia hora até 1 hora, dependendo do número de placas e da complexidade da cirurgia. Com esse tipo de peça, os cirurgiões eles conseguem fazer esse processo de modelar a placa, de dobrar a placa antes da cirurgia. Ou seja, ele imprime a anatomia que ele quer, ou melhor, ele pode inclusive pegar uma área que vai ser removida, ele consegue determinar a curvatura que ele quer que aquilo fique. Então, ele imprime uma peça com aquele formato e dobra a placa para ficar com aquele formato em cima da peça, né? E é o que a gente chama de pre-band plate. E isso economiza, nessa aplicação específica, que foram em cirurgias de mandíbula, crânio-facial, economizou cerca de 40 minutos por cirurgia, né? Que é uma coisa bem expressiva se você pensar isso em termos de custo de cirurgia, custo de equipamento de anestesia, faz muita diferença para um hospital. Essa outra aplicação é a mesma ideia, só que para cirurgias de clavícula. Em pacientes que tinham fratura cominuta de clavícula, eles conseguiam pegar a clavícula normal, faziam um espelhamento daquela clavícula, ou seja, a clavícula espelhada do outro lado seria o formato ideal que aquela clavícula totalmente fragmentada, cheia de pedacinho de osso quebrado, deveria ter. Então, eles usavam a clavícula do outro lado para moldar a placa, então ele mexia naqueles fragmentos de osso para ele ficar no formato que a placa já estava dada, né? Então, era a mesma ideia, utilizar a impressora 3D para facilitar o manejo das placas cirúrgicas. Esse artigo foi um artigo que eu publiquei ano passado na Urology, que é a maior revista de urologia do mundo, que fala sobre o uso de impressora 3D para cirurgias de adrenal, né? Nesse caso, nós utilizamos a impressora 3D, são casos bem raros, não são casos, são casos bem específicos. Eram pacientes que tinham uma doença endocrinológica chamada hiperplasia macronodular das adrenais. Ou seja, esses pacientes tinham vários nódulos nas 2 glândulas suprarrenais, que são pequenas glândulas que ficam em cima do rim, e eles têm indicação de tirar uma das adrenais inteira e a outra é para tirar só um pedaço. Só que esse pedaço, o cirurgião, ele não sabe quanto. A literatura fala, olha, você tem que tirar em torno de 30%. Se ele tirar demais, o paciente pode ter uma insuficiência adrenal e ter que ficar tomando remédio a vida inteira para repor o hormônio que aquela adrenal produz. Se ele tirar de menos, aquela adrenal cheia de nódulo, ela produz hormônio a mais. Então, você tem que ter um certo equilíbrio. O que nós conseguimos fazer? A gente, a partir de métodos gráficos, estimava para o cirurgião o que era 20% da adrenal, o que era 30%, o quanto ele realmente tinha que tirar. Mas se você der esse número, ele não vai saber tirar isso na hora da cirurgia. Então, a gente imprimia a peça e marcava com a canetinha, olha, quando você estiver vendo a adrenal nesse jeitinho aqui, deitada na hora da cirurgia, faz um corte nesse local que vai dar o volume certo. Então, foi baseado nisso que a gente fez esse trabalho. E foi um trabalho bem inédito, porque nesse tipo de cirurgia ninguém tinha tido essa ideia, que é uma ideia relativamente simples, de conceitos que já eram usados na ortopedia, na literatura mundial, há muito tempo, e nós desenvolvemos isso para uma cirurgia de adrenal bem específica. E o legal de trabalhar com essa parte de 3D e inovação é porque as ideias vão surgindo dessa maneira. De repente, você está conversando com um colega no corredor e alguém te traz um problema que ninguém tinha pensado uma solução para resolver. Essas são as imagens do planejamento cirúrgico. E esse foi um trabalho que eu apresentei num congresso em Fortaleza. Na verdade, foi um colega meu que apresentou, que é cirurgião cardiovascular, em que a gente usou inclusive era uma impressora de baixo custo, essa daqui, para simular aneurismas e casos que necessitavam de cirurgia no arco aórtico, que é essa porção mais superior, e a gente colocava as peças dentro da escopia, ou seja, a gente treinava realmente a colocação da prótese. Qual é a graça desse trabalho? É que uma endoprótese dessa aqui,
ela é extremamente cara, né? Para o SUS, ela deve estar saindo entre 20 a 25 mil reais uma endoprótese. Para convênios ou particulares, mais caro ainda. E não é incomum você ir numa cirurgia, tentar acoplar uma endoprótese nesse lugar aqui e, de repente, não ficar bom o acoplamento. Se não ficar bom, o que precisa ser feito? O cirurgião precisa abrir outra endoprótese e colocar por dentro da mesma. Então, é um desperdício de dinheiro enorme, né? Então, com esse tipo de técnica, o que a gente faz? A gente consegue utilizar endopróteses vencidas ou endopróteses que não usam material específico, mas só o formato, o jeito de colocar aquilo que os fornecedores já dão, e eles conseguem treinar exatamente o posicionamento, como que vai ficar, qual é o melhor local. E isso tem uma vantagem em relação à redução de custos muito grande. Se a cada 10 casos que o cirurgião fizer, ele evitar um desperdício, isso tem um valor econômico, um impacto muito grande para o hospital e para o sistema de saúde. Seja o dinheiro seja seu, do paciente, ou mesmo que seja do SUS. Isso sobra dinheiro para outros lugares, tá? Bom, até agora a gente falou muito da parte dos biomodelos, né? Agora eu vou entrar numa parte que, na minha opinião, é a parte mais interessante. Quem tiver problema com cenas fortes, cirúrgicas, aí, aconselho a fechar o olho em determinados momentos, eu vou avisar, tá? Que é essa parte de instrumentação paciente específica. O que é isso? Para cirurgias muito complexas, especialmente essa parte óssea, a gente consegue, além de fazer o 3D, a gente consegue simular no computador o quanto você vai cortar alguma coisa, rodar, mexer ângulos, e consegue desenhar algumas peças que o cirurgião leva para a hora da cirurgia, e elas já definem alguns planos de corte e pontos de entrada de parafuso. Então, uma cirurgia que era super complexa, que o cirurgião tinha muita dificuldade, você consegue com que o residente dele execute com a mesma precisão do professor super experiente. Eu vou mostrar 2 casos em que foram usados esses tipos de cirurgia. Esse aqui é um paciente que tinha um tumor na mandíbula aqui à esquerda. Era um paciente de 18 anos, esse aqui é um osteosarcoma, ou seja, um tumor ósseo, na verdade era um osteosarcoma de baixo grau, então ele tinha uma agressividade moderada. E esse tumor precisava ser tirado, né? Qual que é a proposta cirúrgica disso daqui? O cirurgião vem, ele faz um corte mais ou menos aqui, outro aqui, e ele tira metade da mandíbula do paciente, vai embora. E esse metade de mandíbula, você precisa reconstruir para dar para dar forma àquilo. E o jeito que isso é reconstruído entra uma outra equipe cirúrgica. Quem retira é o cirurgião de cabeça e pescoço. Aí depois vem a equipe da cirurgia plástica, que ele retira um pedaço da fíbula, que é o osso da perna. Ele pega esse osso da fíbula, ele tem que cortar ele em 2 pedaços para fazer um determinado ângulo, e ele tenta refazer manualmente com esses fragmentos ósseos o formato que aquela mandíbula anteriormente tinha. Ou seja, de imaginar como isso é feito, é uma arte. A equipe de cirurgia plástica tem que ter uma noção de simetria para tentar refazer o ângulo, é muito difícil de ser feito. E tudo isso, esse fragmento ósseo não vem solto, ele tem que ser feita uma anastomose, ou seja, você tem que juntar as partes dos vasos sanguíneos também, a artéria, com umas suturas bem delicadas. E você não pode demorar muito tempo nisso, porque quanto mais tempo esse fragmento que você estiver retirando estiver fora do suprimento sanguíneo, maior a chance daquilo morrer nos próximos dias, né? Então, nesse caso, nós levamos a mandíbula do paciente para o mundo virtual 3D e desenhamos essas peças aqui em amarelo. O que é isso? Elas são umas peças que são um conceito de chave e fechadura. Ela se encaixa exatamente na curvatura daquela mandíbula e tem uma fenda aqui. Essa fenda vai ser onde o cirurgião vai colocar a serra elétrica dele. É uma serra elétrica mesmo. Ele vai colocar aquela serra ali, e aquela serra oscilatória vai fazer um corte no osso, exatamente no plano que ele escolheu cirurgicamente. Ele falou, eu quero fazer um corte aqui, tá bom. Então, a gente desenha essa peça para o corte ficar exatamente nessa posição. Depois, a gente vai para a fíbula e desenha essa outra peça aqui, que ela define um corte aqui, aqui, aqui e aqui. Essa cunha aqui, quando ele tirar esse pedaço, ele vai dobrar essa peça como se fosse um origami, como se fosse um Lego, de tal maneira que o encaixe e o ângulo disso daí, que foi calculado, vai ficar simetricamente igual
a mandíbula do outro lado. Ou seja, você calculou exatamente qual seria o plano de corte perfeito para aqueles 2 fragmentos de fíbula deixarem aquilo rápido. E o melhor, o cirurgião não vai ter que pensar na hora. Ele pensou antes, ele gastou 2, 3 horas planejando isso antes. Na hora ele só vai encaixar a peça, passar um corte aqui, um corte aqui, um corte ali, juntar as peças e colar aquilo com placa e parafuso. Agora vem a parte forte, tá? Vou mostrar as fotos da cirurgia. Então, aqui são as fotos da cirurgia. Aqui é o paciente com a boca aberta, aqui é o tumor, certo? Aqui nós fixamos os anteparos cirúrgicos. Aqui é aquela serra onde eles encaixaram o plano de corte, tá? Aqui é a peça cirúrgica retirada. Aqui o outro anteparo, o outro guia cirúrgico, no qual ele colocou a peça da fíbula, ele encaixou aquilo, fixou na posição certa, fez aqueles cortes, e aqui já são os fragmentos de mandíbula exatamente fixados naquele ponto, né? Além do benefício da precisão, o tempo cirúrgico é muito inferior utilizando esse tipo de cirurgia aqui, né? Uma coisa que era totalmente baseada na habilidade do cirurgião plástico, ficou muito mais fácil de fazer. Um cirurgião plástico pouco experiente, claro que a parte da anastomose dos vasos, o cirurgião plástico bom vai ter que continuar sendo um cara muito bom para fazer isso. Mas essa parte dimensional, você consegue otimizar e deixar de uma maneira muito mais fácil. E aqui, o resultado pós-cirúrgico imediato, né? Você vê que a simetria facial, especialmente o ângulo da mandíbula, que é a coisa mais difícil de você conseguir reconstruir, ficou milimetricamente calculado. O desvio que a gente tem nesse tipo de técnica é coisa de 1 milímetro, 2 milímetros. Ou seja, para o paciente que no pós-operatório imediato, é absurda a simetria. A equipe, depois da cirurgia, ficou brincando, falando, nossa, o paciente ficou mais bonito agora do que antes da cirurgia. Bom, aquele era um caso de cabeça e pescoço, esse é um caso de ortopedia. Então, esse aqui era uma paciente, essa criança tinha 3 anos de idade, quando ela tinha mais ou menos 1 ano e pouquinho, ela teve uma fratura de cotovelo, que não foi percebida. A criança caiu da cama, do berço, isso acontece com todo mundo, caiu de um jeito que machucou, teve uma fratura de cotovelo que não foi diagnosticada, porque é difícil de diagnosticar essas fraturas nessas crianças, porque o osso não está... Quando pega só a parte cartilaginosa, é bem difícil de fazer esse diagnóstico. Com o tempo, ela foi crescendo, e aí ficou clara uma deformidade que ela tem no cotovelo. O cotovelo dela, em vez de dobrar nesse eixo aqui, ele dobrava para fora, né? Você tinha uma deformidade angular no fechamento do cotovelo. Para corrigir esse tipo de cirurgia, você tem que, da mesma maneira que aquele primeiro caso que eu mostrei, o cirurgião ele determina uma cunha, ele determina um pedaço de osso que ele precisa tirar num local específico, de forma que depois que sair aquele pedaço, você encurta um pouco o osso, mas você acerta todo o eixo mecânico do braço. E a gente utilizou a parte de 3D exatamente para isso. Da tomografia, a gente foi para o mundo virtual, o cirurgião determinou os planos, ele falou, olha, tem que ser exatamente aqui esse plano e esse outro plano, no 3D, e eles vão determinar a saída dessa cunha aqui. Baseado nisso, a equipe de engenharia desenhou essa peça aqui, que ela é uma peça que vai se encaixar no osso na hora da cirurgia, e esses anteparos aqui, o cirurgião só teve o trabalho de colocar a serra e cortar naqueles 2 pontos lá, de forma que saísse exatamente a cunha que ele tinha planejado, né? E aqui é na hora da cirurgia, essa peça encaixada e eles tirando a cunha. Né? Aqui na hora da cirurgia. Então, esse é o aspecto do cotovelo da criança no pré-operatório, antes de operar, e aqui no final, a retificação do eixo mecânico da criança, né? De novo, dá para fazer isso sem uma peça, sem um planejamento 3D? Dá, sempre foi feito e se o cirurgião quiser, ele vai fazer da mesma maneira. Mas desse jeito você consegue, além de fazer mais rápido, você consegue habilitar cirurgiões menos experientes a ter uma curva de aprendizado muito mais rápido. Um cirurgião com pouca experiência nesse tipo de caso já consegue fazer essa cirurgia. Aqui é um outro exemplo de aplicação para passagem de parafusos na coluna vertebral. Quando a gente vai fazer uma fixação,
de parafusos na coluna vertebral, esses parafusos eles têm uma trajetória específica. Eles têm que passar exatamente nesse localzinho aqui da vértebra. E a colocação desses parafusos, hoje em dia, ela é feita como? Ela é baseada no que a gente chama de escopia, que nada mais é que um raio-x durante a cirurgia, que é feito em tempo real. Isso é tudo em 2D, então o cirurgião ele tem que ficar colocando o raio-x numa determinada incidência, ele avança um pouquinho, muda de incidência, avança um pouquinho, ele vai tentando corrigir a trajetória durante a cirurgia. A taxa de erro de posicionamento de parafusos é extremamente alta, isso beira de 15% a 30% nos melhores trabalhos. Isso em locais especializados na passagem desse tipo de parafuso, com excelentes profissionais. Ou seja, o método é falho, o problema não é do profissional. A forma em que você usa para colocar esse parafuso que é uma forma que tem muitos erros mesmo, de técnica. Então, com esse tipo de peça, você consegue planejar exatamente a trajetória que o parafuso tem que seguir. Você desenha essas peças como se fosse um encaixe de chave e fechadura. Você coloca essas peças durante a cirurgia, ela encaixa na superfície óssea, e esse túnel determina a trajetória que o parafuso deve fazer. O cirurgião só vai com a furadeira, é uma furadeira mesmo, tá? E ele fura por dentro dessa pecinha. Depois ele joga esse guia fora e fixa aquele parafuso com a coluna. Bom, terminamos a parte dos guias cirúrgicos, que eu falei para vocês que era mais interessante. Existe uma parte muito interessante que são os implantáveis, né? Você vai falar, os biomodelos e os guias cirúrgicos, eles são realidade ou são futuro? Os biomodelos e guias cirúrgicos já são realidade. Isso já acontece no Brasil, em alguns lugares, e cada vez mais está sendo ampliado o uso. Vou falar agora uma parte um pouco mais para o futuro, que são os implantáveis. O que são os implantáveis? É você pegar uma parte que está faltando numa pessoa, imprimir e colocar ali de volta. Isso é possível? A minha resposta é depende. Depende da aplicação. O grande problema hoje disso é, primeiro, engenharia de materiais, ou seja, quais são os materiais que são realmente compatíveis para ficar dentro do paciente. Hoje, o principal material usado são as ligas de titânio. Então, existem impressoras que você já sai da máquina, uma liga de titânio biocompatível que pode substituir uma parte humana. Mas nem tudo do nosso corpo pode ser substituído por titânio. Na cirurgia crânio-facial, isso já é uma realidade. Por exemplo, pacientes que têm falhas na calota craniana, por exemplo, um paciente teve um acidente de moto, precisou tirar um pedaço do osso para descomprimir o edema, o inchaço daquele cérebro, e aquele pedaço de osso, por algum motivo, você perdeu. Ele infeccionou, ou ele teve uma necrose, e você não pode reimplantar aquela falha óssea. O paciente, uma semana depois, ele poderia ter aquilo implantado, mas em muitos pacientes você perde essa falha óssea. E aí fica uma deformidade, fica o couro cabeludo aqui, afundado, e isso, além de um prejuízo estético, a longo prazo pode trazer um prejuízo funcional. A correção dessas falhas que a gente chama de cranioplastia é feita normalmente com cimento ósseo. É um cimento que o neurocirurgião vai lá e ele vai moldando na mão para tentar fazer a curvatura daquilo, é como se fosse uma massinha de modelar, e tampar aquela falha. A arte de conseguir fazer esse cimento ficar simétrico, parecido com o outro lado, dando um formato bem funcional, também é muito difícil de ser feito. E esse é o tipo de coisa que a tecnologia 3D ajuda muito. Então, a partir da tomografia, você consegue desenhar exatamente a falha óssea, que precisa ser reconstruída do outro lado, e esse pedaço de osso que está faltando, que é o negativo daquele osso, você pode imprimir uma impressora e implantar. Tá? Além disso, além de implantar isso, você tem outras estratégias. Se eu não quiser usar necessariamente a impressora 3D, eu posso usar métodos de manufatura tradicional. Por exemplo, tornos ou CNC, que você pega um bloco de titânio e vai desenhar isso baseado num braço mecânico, que você coloca com 3D, dá para fazer isso. Isso te dá uma liberdade de materiais muito maior para usar não só o titânio. Usar o PIC, por exemplo, que é um polímero biocompatível que é muito usado em cirurgia de coluna, também dá para usar o PIC para reconstruir essas falhas cranianas. Né? Como você pode usar uma estratégia que é muito interessante,
que é essa daqui, que são os moldes. O que é o molde? Isso é bem mais custo efetivo. Em vez de eu imprimir a peça que está faltando, eu imprimo um molde para aquela peça. Eu imprimo 2 caixas que tem o negativo daquele formato de osso. E essas caixas têm um encaixe, chave e fechadura. Aí eu coloco aquela massinha óssea que eu tinha comentado, que o neurocirurgião sempre utilizou, prenso aquilo naquele molde, espero endurecer e depois de um tempo eu tenho o formato daquela calota craniana. Em vez do cirurgião modelar aquilo na mão, ele usa uma forminha de bolo, entre aspas, para conseguir dar aquela forma do osso. E tudo isso foi desenhado no computador previamente. Isso é muito mais acessível, isso já é feito em vários lugares do Brasil, tá? Nessa aplicação da cranioplastia. A mesma coisa, por exemplo, para biopolímeros de crânio facial, se você precisa colocar um enxerto ósseo. A diferença é que esses enxertos ósseos da odontologia são regiões muito menores. Então é mais fácil você realmente modelar na mão. Mas uma falha craniana tridimensional é muito mais complexo. Então um molde desse faz muita diferença. Outra discussão muito interessante é o seguinte: e próteses? Será que uma prótese de joelho, uma prótese de quadril, dá para eu fazer exatamente sob medida? Tecnicamente dá. Você pode pegar um paciente, fazer uma tomografia e desenhar uma prótese de joelho, uma prótese de quadril, especificamente para aquele paciente. Só que ainda há muitas controvérsias na literatura sobre isso, principalmente sobre a custo-efetividade. Por quê? Porque a maioria das próteses convencionais, elas vão bem na maioria dos pacientes. Então, talvez a discussão seja identificar os pacientes com muita deformidade, em que aquela prótese convencional não vai dar certo. Então, na minha opinião, esse tipo de aplicação de prótese específica para cada paciente vai ser uma realidade, mas não vai ser regra, vai ser exceção. Vai ser aquele paciente com muita deformidade, talvez valha a pena ele ter uma prótese customizada. E o outro problema, o defeito da prótese customizada é custo-efetividade. Você tem uma linha de produção, se você for pensar para o sistema de saúde como um todo, é muito mais fácil de baratear o custo do que você ter prótese sob medida. Se todo mundo tiver uma prótese sob medida, o custo para a saúde, que já é muito alto, vai ficar mais alto ainda. Não fica sustentável. Não tem como bancar isso daí. Tá bom? Por isso, o americano discute muito isso, custo-efetividade. A gente ainda discute um pouco menos. Mas nos Estados Unidos, não está pegando muito essa coisa da prótese por causa dos estudos de viabilidade econômica. Os fabricantes de próteses mostram que isso fica inviável para a produção em larga escala. Para finalizar, vou falar um pouco aqui da bioimpressão. Isso é uma coisa que muita gente pergunta, será que vai dar um dia para a gente imprimir órgãos inteiros? Será que a gente vai ter substitutos de órgão e acabar com a ideia do transplante? Bom, antes de começar a falar nisso, quem lê muito sobre isso, fala o seguinte, que a parte de bioimpressão, ela não é uma ciência nova. Ela já é uma ciência que já existe há muito tempo, que é a parte de engenharia de materiais, e também quem trabalha com odonto, com enxertos ósseos, já conhece isso há muito tempo. A única diferença é que ela convergiu com a tecnologia que consegue colocar os processos de fabricação dos biopolímeros ou dos scaffolds, que eu vou explicar o que é, dando forma para aquilo. Então, normalmente, a maioria desses enxertos ou substitutos ósseos ou substitutos de tecido são o que nós chamamos de scaffold. O que é o scaffold? É uma estrutura porosa que ela é capaz de que tecido cresça por dentro dela. Depois aquela estrutura pode ficar lá ou ela pode ser reabsorvida, certo? Então você tem scaffolds para cartilagem, você tem scaffolds para osso, você tem scaffolds para vários tecidos. E recentemente existem algumas adaptações em impressoras 3D que no processo de fabricação de determinados biopolímeros, você já consegue fazer com que aquele scaffold saia no formato necessário. Então, por exemplo, se você quer fazer um enxerto ósseo para um determinado pedaço da mandíbula, você consegue fazer que aquilo saia exatamente na curvatura. Você implanta aquilo, e aquilo vai, depois de um tempo, depois de 6 meses, 1 ano, quando vingar aquele enxerto ósseo, já vai vingar no formato necessário. E está tendo muita pesquisa para tornar esses scaffolds o que eles chamam de smart scaffolds.
Antes, eles estudavam o quê? Só esse material orgânico ou inorgânico, que seria esse arcabouço por onde cresceriam as células. Com o tempo, eles vão deixando esses scaffolds mais espertos. Eles acrescentam, por exemplo, fatores de crescimento. Eles acrescentam algumas substâncias que aceleram esse processo de crescimento do tecido. E já existem outros grupos que conseguem eles conseguem implantar células-tronco junto desse material. Então, você faz como se fosse uma cultura daquele tecido antes no laboratório, deixa 3, 4 meses aquilo maturando com células, e você não implanta o órgão pronto, você implanta ele pré-pronto, mas de uma maneira que ele vai integrar o corpo muito mais rápido do que fosse só, único e exclusivamente o scaffold. Tá? Então, isso que eu estou falando já é realidade, principalmente na parte óssea. Já tem muita gente que estuda, muitos grupos do mundo, que conseguem implantar esses enxertos ósseos e de cartilagem com células-tronco ou com fatores de crescimento que aceleram muito o processo de integração. As bases para você conseguir criar órgãos muito complexos também já foram criadas. Hoje, existem processos que, do ponto de vista mecânico, é relativamente simples. Nada mais é do que você pegar uma agulha, mas pensa numa agulha muito fina, com um bico muito fino. Se você tiver uma agulha muito fina e colocar uma pressão naquela agulha, o que vai sair é uma microesfera de um tamanho controlado, que você sabe exatamente o volume e o diâmetro daquela microesfera. Você consegue ter processos com a mesma ideia da impressora 3D, de fazer camadas, só que você vai soltando várias microesferas, camada por camada. E aquilo você consegue construir uma estrutura complexa. E dentro dessas esferas, você consegue colocar, por exemplo, o hidrogel, você consegue colocar dentro da esfera células-tronco, você consegue colocar fatores de crescimento. Então, hoje, no Brasil, já foram criados vasos sanguíneos artificiais. Você cria fator de crescimento, imprime aquilo num formato de um vaso, depois que sai essa estrutura, você coloca isso no que eles chamam de... É como se fosse uma espécie de incubadora tridimensional, e depois de um tempo aquilo vira um vaso sanguíneo mesmo. Tá? Então, as bases para a criação de um órgão 3D já foram criadas. Mas aí, onde vem a coisa? De você ter vasos de grande calibre, vasos de pequenos calibres, até ter a estrutura tridimensional totalmente complexa do vaso, são outros 500. Isso ainda não é realidade, mas já tem grupos de pesquisa e algumas empresas privadas nos Estados Unidos e na Rússia anunciando, por exemplo, que para 2019 e 2020 eles vão ter tireoides, tecido tireoidiano, por exemplo, já impresso em 3D. Tá? Então, é isso que eu ia explicar sobre a parte da bioimpressão. Você ter tecidos que são relativamente planos ou que não têm uma arquitetura interna tão complexa como pele, cartilagem, osso, isso já é realidade. E não é tão novo assim, isso já existia há bastante tempo, só que sem você conseguir dar forma para aquilo. Você só está integrando duas áreas da ciência diferentes. Estruturas um pouco mais complexas, como tubos, para você fazer enxertos de traqueia, para você fazer pequenos enxertos vasculares, isso já é realidade, ainda está dentro dos laboratórios, mas não está muito longe de acontecer. Daqui a não muito tempo, a gente já vai ouvir falar de centros que vão conseguir fazer pequenos enxertos vasculares, pequenos enxertos de cartilagem em formas relativamente complexas, utilizando impressoras 3D. A arquitetura complexa, com toda a parte histológica, de um rim com os néfrons, de um fígado com toda a estrutura hexagonal dos hepatócitos, isso já é um pouco mais complicado. Mas as linhas, segundo pesquisadores que fazem muito disso, vai chegar nesse futuro. Eu acho que isso vai chegar, mas eu sou um pouco mais cético. Às vezes os grupos de pesquisa, quando eu comecei a mexer com 3D, isso foi para idos de 2012. Eles falavam que em 5 anos já teria um monte de coisa popularizada, não sei o quê. Não mudou muita coisa. Avançou bastante, mas não mudou muita coisa. Nessa parte de bioimpressão, eu acho que vai chegar nesse ponto, mas ainda eu botaria ali um prazo de uns 15 anos para isso acontecer. Tá? É isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem perguntas, quiserem conversar, está aberto aí o microfone para conversas e para perguntas. Tá?
Eu lhe pergunto, na recuperação das cartilagens, por exemplo, de joelho, isso já é fato ou ainda está dentro do laboratório? Teve um grupo que publicou, tem há cerca de 1 ano e meio, eles conseguiram fazer a seguinte coisa. Eles pegaram uma ovelha, eles danificaram a cartilagem propositadamente daquela ovelha. Depois, eles pegaram células-tronco da mesma ovelha, fizeram o processo fizeram uma ressonância magnética do formato do osso daquela ovelha, e eles, com processos laboratoriais, eles conseguiram criar um scaffold de cartilagem com célula-tronco e com fatores de crescimento, e eles cresceram a cartilagem no formato da cartilagem daquela ovelha e reimplantaram. E a ovelha teve um sucesso clínico, melhorou rapidamente, em cerca de 1 mês ela tem vídeo dela correndo na internet. Se vocês digitarem no Google isso, cartilagem, ovelha 3D, vai aparecer uma pesquisa de uma universidade americana. Então, assim, a gente está nesse nível. Testes em animais bem avançados, mas disso a ter uma prática clínica com uso, ainda tem um tempo bem demorado. Mas eu acredito que vai chegar relativamente rápido, não vai ser uma coisa tão de outro mundo. Como eu falei, um rim 3D vai demorar muito tempo. Talvez a cartilagem para o joelho não tanto. Uma coisa que a gente não está acostumado a fazer é vender tecnologia. E eu imagino que o custo disso, inicialmente, tenha um custo mais alto, mas como aquele exemplo das endopróteses, o custo já é muito alto de você usar uma endoprótese e usar uma endoprótese mais cara ainda por dentro de outra. Então, o que eu queria saber era se, em relação à impressão 3D, se tem algum projeto, alguma perspectiva da mudança do material de não ser tão maciço, por exemplo, os vasos, de ter elasticidade, de ficar mais próximo do real para poder simular melhor o que o cirurgião vai encontrar no momento da cirurgia, né? Hoje, para você massificar o 3D no Brasil, esse é um grande problema, porque ainda não tem fonte pagadora. É uma tecnologia nova, ainda não é reconhecida pelos planos de saúde, apesar de terem vários trabalhos científicos mostrando que tem benefício. Se você for ser bem rigoroso do ponto de vista científico, não são muitos trabalhos assim. Então, as fontes pagadoras, elas viram e falam, não, isso aqui ainda é muito novo para você me justificar um custo, entendeu? Então, esse é um grande problema. Tem benefício, tem quem queira utilizar, mas, hoje em dia, o paciente teria que arcar com esse custo. Isso inviabiliza a utilização disso em larga escala no país. Se eu tenho, por exemplo, uma apendicite e eu vou para um hospital, o hospital ele vai cobrar e vai receber a cirurgia de apendicite. Se eu resolvi isso, ele vai cobrar do meu plano de saúde. Se eu resolvi isso numa cirurgia de 1 hora, ou se eu tive uma complicação, fiquei 1 semana na UTI e resolvi isso gastando muito mais, o plano de saúde vai ter que desembolsar isso proporcional ao que foi gasto naquilo. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse conceito já não é bem assim. O hospital ele recebe um pacote para resolver um determinado tipo de problema. Eu recebo, por exemplo, $50 mil para resolver um problema de apendicite. Se a minha equipe for boa o suficiente resolver uma cirurgia que eu gastei muito pouco material rápido, lucro para o hospital. Se a minha equipe tiver uma complicação e tal, eu vou ter que gastar os recursos do hospital e não vou ser pago por isso, prejuízo para o hospital, né? Então, nesse tipo de conceito, ele é muito mais aberto para novas tecnologias. Vale a pena ele arriscar incorporar uma nova tecnologia se ela reduzir custo lá na frente, porque ele vai receber um pacote só. No modelo que a gente segue de financiamento de saúde, é muito complexo. Eu chego para um plano de saúde e falo, olha, isso aqui tem benefício. Mas você vai me fazer gastar R$2 mil a mais no caso, mas esse benefício não vai ser na cadeia, mas não vai ser diretamente para mim, vai ser para outro elemento na cadeia. Então, você não tem tanta motivação para a incorporação de novas tecnologias, mesmo que elas reduzam o custo, se a fonte pagadora daquilo não tiver a redução de custo diretamente na cadeia dela. Então, é um pouco mais complexo esse financiamento aí das peças, né?